Faz tempo que eu não apareço com uma ideia por aqui, né? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Ana Laura Rodrigues e eu sempre trago pintura em tecido. Dessa vez a ideia é uma plaquinha de madeira, ó. Aqui eu colei um tecido, um tricoline, e aí eu pintei uma rosa e coloquei esse recorte, seja bem-vindo. Muito linda! A ideia é colocar aqui num espaço onde eu vou arrumar no ateliê, então já estou preparando algumas peças. Vamos lá, gente, vamos fazer essa aula rapidinha. Veja o que você tem aí, ou então, né, busque essas plaquinhas, pode adaptar essa ideia para uma toalha, ou então só para você treinar a rosa mesmo, que tá bem legal. Olha, aqui, gente, é uma plaquinha de MDF. Agora, eu vou compartilhar aqui o vídeo do lado e eu vou mostrar como que eu fiz para colar o tecido na madeira. Vou pegar aqui meu celular só para eu ir acompanhando. Então é o seguinte, você vai precisar de uma plaquinha de madeira, o tecido tricoline, esse ele é estampado, né, de bolinha, cola branca, qualquer cola branca, tesoura, pincel, tinta para tecido, acrylex, para a gente fazer os detalhes depois. O que que eu fiz? Eu medi certinho, somente onde está a placa aqui, ó, né, sem contar esse espaço do recorte, eu medi a placa, transferi essa medida, fiz o recorte no tecido e aí vamos lá cortar esse tecido já na medida certinha. Depois, para colar o tecido, eu passei a cola branca em toda a madeira. Eu tô usando aí um pincel grande, mas pode ser com rolinho amarelo, não tem muito segredo. Esse pincel é da Condor, maravilhoso esse pincel que é grandão, rende. Aí depois você pode hidratar o pincel ou até mesmo o rolinho amarelo. Hidrata, eu digo molha ele, enxuga e aí você vai passar a cola. Se você for com pincel seco ou rolinho seco, vai dar um pouquinho mais de trabalho para espalhar essa cola. Agora na hora de colar o tecido, vê bem certinho, na ponta com ponta para não colar torto. E aí tá vendo, ó, coloco uma ponta na outra e eu vou esticando com a mão mesmo. Até peguei um plastiquinho para tentar esticar, mas com a mão mesmo dá super certo. Se formar bolha, se ele dobrar, tira e vai colocando de novo, tá? Depois, gente, é só esperar secar esse tecido e vamos começar a pintar. Chegamos na nossa etapa aqui da pintura, certo? Ela seca rapidinho. Esse tecido, ele já tem umas poeirinhas, né? Não é mancha, então é poeirinha mesmo do tecido, tá? Deixa secar aí umas meia hora, 30 minutos e já vamos pintar, tá? Vamos começar nossa aula. Pessoal, então vou direto aqui na rosa, a gente já continua no acabamento, né? Deixei secar. Aqui eu vou passar a tinta Betume Colors, que é para madeira. Vou dar uma envelhecida, mas vamos focar aqui na pintura primeiro, tá? Tinta para tecido Acrylex, essas daqui, ó, própria para tecido. Então, mesmo ele sendo estampado, pode usar, normal. Uma bandejinha diluente para tecido. Esse daqui vai auxiliar aí na sua pintura. Então, aqui já tá acabando. Como é um tecido fino, vamos dizer, não é igual um algodão cru, não é igual aquele Estilotex que é para pano de copa, né? Ele é um tecido lisinho. Então, eu recomendo você usar esse pincel macio aqui em cima, porque daí vai deslizar bem gostoso, bem facinho. Eu tirei a rosa com papel carbono, tá? Só que olha o que aconteceu. Igual Sorocaba aqui, né? Antigamente eu falava, carquei muito. Eu fiz muita força na hora de tirar e o risco ficou forte. Então, o que acontece? Na hora de pintar, eu vou ter que dar uma camada mais grossa da tinta para conseguir cobrir. Aqui vai ser umas folhinhas. Eita, porque eu nunca vi lápis, não queria pegar.
Aqui vai ser umas folhinhas pequenas. Eu sei que não tá dando muito para enxergar, porque é estampa, né? E um botão. Ó. Botãozinho de uma rosa. Aqui, certo? Então, vamos lá. Esse daqui chama cinza ônix. Coloca o cinza ônix aí no prato. Hidrata o pincel. Hidratar o pincel é... Você molha ele um pouquinho, ó. Molha ele. Enxuga. Esse tanquinho aqui é da Condor, uma belezinha. Tem até ó, uma escadinha aqui, tá vendo? Que tem uns risquinhos no meio, em relevo, que daí dá pra você esfregar bem o pincel, tira a sujeira. Aí com o pincel úmido, diluente, úmido eu digo assim, né? Não pingando água. Diluente, aí eu venho, vou começar fazendo umas folhinhas suave, eu só aperto o pincel, mais de pertinho, aperta e levanta, aperta de ladinho, aperta e levanta, ó. Bem pouquinha tinta. Entre as folhas principais, né? Aqui. Eu ia fazer a folha verde, mas eu quero assim mais pro, ó, cappuccino, rústico. Vai ficar bem legal. Pode vir com palha. Você pode preencher aqui com o diluente primeiro e imediatamente você vem com areia. Não passa por tudo, vem da base para cima. Tampando o lápis. Olha que suave. Ana, eu não quero vir com diluente. Eu achei que ficou difícil, parece que não pega tinta. Vem direto e você só vai auxiliando, ó. Agora, o rústico, ponta do pincel. Esse daqui é o número 12, 421, Condor 421, número 12. Lembrando que o risco fica aqui na legenda do vídeo, tá? O PDF você vai baixar no seu celular, vai imprimir e volta aqui assistir nosso vídeo. Ai, Ana, eu não quero fazer a plaquinha, onde eu posso pintar? Super combina numa toalhinha de lavabo, para o Dia das Mães. Dá pra... Ou então treinar. Ana, eu quero treinar essa pintura e um retalho, né? Um pedaço de tricoline. Pode treinar também. Ó. Volta.
Essa daqui é um pouco mais escura, né? Nervurinha. Só que eu vou passar essa por cima, vamos deixar ela embaixo. Então, refiz, fiz ela em cima da mais escura. Nervurinha. Depois eu vou voltar com outro pincel mais fino, só para dar o acabamento ali, tá? Ó. Tá ficando desse jeito, um estilo mais rústico, né? Agora aqui, diluente com o cappuccino. Mesma coisa, de baixo para cima. Vai só com diluente para ficar suave. Mesmo indo uma cor só, eu consigo deixar, por exemplo, a ponta um pouquinho mais clara. Esse areia pode vir agora. Alguns galinhos. Isso daqui que você faz, ó, aleatório, isso deixa a pintura mais aquarelada, aquela coisa mais suave, mais leve. Essas folhinhas que você coloca assim, solta, tá vendo? Mais aqui, essas daqui eu vou fazer mais escura. Um sombreado. Olha como esse pincel dá certo. Próximo da rosa, espalha. Depois vai acabar até encontrando com o escuro que eu vou fazer aqui do lado. Legal. Vamos passar rústico inteira, na folha inteira, pelo menos essa de trás. Nem passei diluente, tá? Se você precisar, pode passar. Agora, limpa. Deixa eu pegar um menor, né? A nervurinha com um pouco do cappuccino. Só dá uma espalhadinha, tá? Bem chapada. De novo, agora vamos mais clara, né? Não muito pesada. Diluente. E aí faz a tinta correr. Uma nervurinha
suave. Bom, com o pincel, eu gosto bastante desse daqui, ó, que ele é mais fácil de vocês encontrarem. 422. Tem esse ergonômico, 4005, 2/0. São ótimos, tá? Esse daqui é o liner, tá vendo que ele é mais compridinho, ó? O que acontece? Ele rende a tinta na hora que você vai fazer um risco, rende mais do que esse. Água, rústico, não é para diluir tanto, ó. Diluiu. Vou fazer o contorninho aqui. Aí você vem dando mais acabamento e leveza nas folhas. Oh, que graça! Você viu como dá uma diferença? Ó? Até na escura aqui, ó. Pode fazer. Essas pequenininhas, deixa eu ver se eu vou diluir mais. Dá também. Olha essa combinação que linda! Cadê? Ó, rosa bebê, rosé, rosa antigo e vermelho profundo. Gente, quando vocês... Ai, Ana, tenho dificuldade, e agora? Que cor que eu vou usar? Pega um potinho, ó, pega o potinho, coloca perto um do outro, assim. Ah, agradou, viu que fugiu muito. É assim, né, que a gente vai combinando. Pega a cor e coloca uma perto da outra. E essa daqui eu já usei, ai, não vou saber onde, mas ela fica bem legal. Vamos ver aqui, né, que aqui a gente tá fazendo um tecido colorido, então pode ser que mude um pouco. Diluente fica aqui perto para eu auxiliar. Vamos começar na pétala de baixo. Peraí, eu tenho que olhar na referência. Ó, o rosa bebê embaixo desse risco. Pincel macio. Rosé, bem na marquinha do lápis. Lembrando que a gente vai ter que trabalhar duas demãos, porque por conta do carbono, que eu deixei muito escuro. Aí não vai ter jeito, então tem problema. Primeira demão. Já venho com um pouquinho desse rosa antigo. Aqui na base, já sobe um pouco, sempre mesclando. E essa profundidade aqui, ó. Só não precisa ficar passa o pincel aí. Senão vai ficar uma tinta plástica, sabe? A tinta começa a secar, parte para outra. De novo. Tá vendo a marquinha? Faz uma profundidade suave, nada muito marcado.
E vamos nessa sequência. Para quem nunca pintou rosa, às vezes, nossa, Ana, esse risco tá diferente, eu tenho medo. Gente, segue esse passo. Vai fazendo uma por uma, pétala por pétala. É como um quebra-cabeça. A gente começa em uma pétala e vai seguindo nas outras. Não que esse é somente o segredo, né? É conforme o tempo você ir se desafiando. E não é uma vez que você vai pintar rosa e vai aprender. São várias vezes, várias rosas, até pegar o jeito. Uma época eu entrei fazer aula de costura. Era na rua de casa mesmo. A minha professora já tinha sido minha aluna de pintura. E ela costura muito bem, a Irene. Falei, Irene, me dá umas aulas de costura, eu preciso ter pelo menos uma base, né, de costurar. Às vezes eu quero só, sei lá, só pregar um guipir numa toalha. Ela, vem aqui. Ó, aqui foi o rosé e agora o vermelho vermelho profundo. Tá certo. Vermelho profundo já vou escurecer mais. E aí ela falou, Ana, vem aqui, eu ensino. E aí fui lá toda segunda-feira à noite e ia fazer aula. Gente do céu, socorro Deus, eu tava ficando doida. Por quê? Uma semana ela explicava. Você vai fazer isso e isso. Beleza, eu ia lá na máquina, costurava. Na outra semana eu já não lembrava nada que eu tinha feito. Mas o que acontece, né? Eu só ia uma vez na semana, com a cabeça cheia, não estava focada e até os primeiros dias foi mais difícil. Depois foi fluindo. Eu tive que parar, né? Então foquei em me especializar cada vez mais na pintura. Mas eu vi um pouco, pelo menos, de progresso, né? E tudo é isso. Não basta uma vez só eu querer resultado. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, quer aprender muito rápido, e isso daqui tem a ver com habilidade. Não é uma matemática. Ó, que é a rosé, né, que eu tô usando. Esse lado eu já vou deixando ela mais escurinha, por isso que eu já fiz a profundidade ali. E vou deixar a ponta também com o vermelho. Seguiu. Rosé. Vermelho. Limpo o pincel. Rosa, né? E agora o vermelho. Próxima. Devagar, ó. Agora é seguir. Seguir o passo a passo, só repetir. Aqui eu vou deixar um pouco melhor. E essa é uma primeira base, depois eu vou voltar, né, escurecendo mais. Vai ficar bem suave, do jeito que eu queria. Aqui eu já começo com o bebê. Só na parte de dentro.
Não deixa nada com excesso de tinta. Tá vendo que tem uma entradinha aqui, ó? Marca bem. Escurece a borda. Dessa vez, vou fazer o seguinte, eu já vou pular aqui pro miolinho e agora a gente vai ter a sequência dessas pétalas de dentro para depois essas de fora. Então, pode começar o rosa antigo. Profundo. Aqui a gente já aproveita, faz tudo rosé. Certo? Sobrou a beiradinha ali pro rosa bebê. Tá vendo? Esse excesso assim que eu não gosto, sabe? Ó. Prefiro passar esfumando do que deixar aquela... Ó, tipo assim, ó. Esse excesso. Isso não. Principalmente nessa plaquinha que a gente tá fazendo uma pintura mais suave, ó. Deixa, tira esse excesso. Desce. Lembrando aqui, bebê já pode passar. Peguei do pincel maior. Agora, bebê. Rosé. E vocês viram que tampou bem as bolinhas, né? Mesmo sendo um tom claro, ó. É porque o meu tecido, né? Esse tecidinho aqui, ele é suave, não é nada... por exemplo, se eu fosse fazer num azul de bolinha, coisa assim, aí fica difícil para pegar. E eu também não recomendo, só tecido claro. Passou sem deixar excesso. Não tem problema, por exemplo, invadir um pouquinho o lado de cima, né? Porque estava espalhando. Eu já volto. Dá um retoque aí.
aproveita só para fazer o botão, que a gente já tá com as cores aqui. Pincel pequeno. Rosé na ponta. Rosa antigo. Vai ficar bem vintage, né? Ai, tão charmoso. E o vermelho mais um pouco para dentro. Bom, aqui eu vou deixar secar mais um pouco, porque, igual eu falei, eu não posso ficar jogando tinta se a primeira demão não secou. Enquanto isso, enquanto ela seca, vamos fazer a base aqui da letra? Olha só, vai uma letrinha aqui em cima. Ai, que charmoso! Sejam bem-vindos. Aqui eu comprei na Encantos e Cores, é um recorte, ó. E aqui ela vem da cor da madeira, então eu vou pintar da mesma cor que eu vou colocar aqui fora, na moldura. Que é esse daqui, ó, Betume Colors, da Acrylex, tá? Ele é acrílica, tinta acrílica, tá? Ana, eu não tenho, né? Então pode ser, ao invés de ser o betume, tinta PVA, ou então essa tinta nossa é para tecido, mas como não é algo que você vai ficar lavando, né? Passa aqui com uma esponjinha, só para dar um efeito. Dá para improvisar, tá? Só que lembrando que esse daqui não é para madeira. Tem que ser algo mais específico. Coloquei uma folha sulfite só para não sujar minha mesa. A madeira, o recorte. Pega o betume, hidrata o pincel, se quiser diluir um pouco. Esse daqui é 4003, número 10. Ó. Aí você tinge essa letra aqui. Ela vai escurecer, mas esse betume, ele é um pouco mais ralo, sabe? Não vai ficar aquela coisa forte. Pode passar por tudo. Gente, olha só que eu sofrendo aqui, ó. Tem uma esponjinha desse batedor da Condor. Eu coloquei o betume aqui e dá para você vir, ó, tingindo também. Se quiser com mais efeito, passa mais. Ele vai ficando mais uma textura, tá? Pode ser a esponjinha do lado amarelo. Corta um pedacinho. Já até a Condor vende um pacotinho já com essas esponjinhas recortadas. Hoje em dia tem tudo prático. Aí. Ó, que chique. Vamos deixar secar. E agora eu vou lá na moldura da nossa placa. Aqui, ó. Tá? Vou fazer esse efeito aqui. Só tomando cuidado com o que já está pronto. Ou coloco um papel, coloco uma fita crepe, para não invadir muito aqui para dentro, né? Depois eu vou fazer um esfumado. Lembrando que depois eu vou pôr uma pérola bem nessa borda, vai um acabamento. Coloquei uma folha embaixo para proteger minha mesa também, ó, a folha aqui. Olha que delícia fazer isso rapidinho. Então você pode vir toda a volta, tá? Só tô fazendo esse cantinho aqui para ficar de exemplo.
ficou desse jeito, ó, passei ao redor todo. Agora, com esse pincel, ó, 456, esse aqui é o número 14. Ana, pode ser com cabo vermelho, né, ou com o macio? É que o macio, ele não vai espalhar da mesma maneira desse. Então, se tiver um pincel do cabo amarelo, vai ser melhor. Você vai pegar diluente, a cor rústico, agora com a tinta, tá? Porque eu vou invadir o tecido. Pode misturar um pouquinho aqui na placa que eu tava, ó. Tiro o excesso num paninho. E eu vou escurecer como se fosse uma sombra mesmo, ó. Dentro aqui do tecido, na bordinha. Rústico, diluente. Ó. Certo? Vamos descer um pouquinho mais, porque eu vou com uma rendinha ali na parte de cima. Ou vai ser a rendinha, ou vai ser aquela pérola. Vamos ver o que vai ficar legal. Ó, só colocando aqui só para ver como vai ficar, já tá uma carinha linda. Então fiz a borda, escureci, e agora a gente volta aqui, que já secou a primeira demão. Vamos fazer a sépala. Peguei outro prato limpo, rústico, diluente. Lembrando, bem redondinho. Já na hora que você vai subir para fazer esse galinho, se preferir trocar o pincel, pegar um filete. Mas, gente, delicadeza, ó. Suave. Aqui. Pode vir com areia por cima. Então, lembra que não é uma pintura igual lá no pano de copa, que você vai ficar colocando tinta, né? Às vezes ela fica mais grosseira. Aqui passou uma vez, tá bom. Não é para ficar mexendo muito. Volta na nossa rosa, agora outro acabamento. E lembrando, você que tá pintando a rosa, se você quiser se aperfeiçoar mais, Ana, eu quero um treinamento de rosas. Eu tenho, gente, um intensivão, onde eu vou ensinar tudo sobre rosa, pétala por pétala, desde o desenho. Então, o link do curso, que é esse treinamento de rosas, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É um curso super acessível e para você perder o medo, né, de pintar rosa mesmo. Aqui, vamos já direto fazer a profundidade. Esses retoques da profundidade sem medo. Aqui fica uma sombra mais marcada mesmo, ó.
tudo que já foi passado a sombra pode vir reforçando. Aqui. Rosa antigo. Ó. Essa borda. Nem posso ficar passando pincel, senão já vai fugir o tom. Aqui no meio, podemos fazer mais profundidade, assim como eu fiz, né? Aqui nas outras partes, na ponta. Tudo vem dosando. Tá vendo que tem umas marcas de lápis? Ainda são divisões na pétala. Olha. E agora, para a luz, vamos voltar, fazer uma misturinha. Ao invés de só bebê ou só branco, os dois junto, bebê. Aí eu venho dessa parte de dentro aqui, se precisar até vira a tábua, a plaquinha. Minha mãe falava, a gente não pinta a parede, então pode virar. Ó, aí você vira e vem esfumando aqui pra fora. Essa, vamos dizer, é a principal, que vai aparecer mais o tom mais claro, né? E as dobrinhas. Pintar nesse tecido liso, vamos dizer, ai, no liso deve ser tão gostoso. Você sabe que eu prefiro o tecido rústico? Porque o liso, ele é igual uma tela, né? Desliza e nem sempre essa tinta aqui, como ela seca muito rápido, nem sempre dá esse efeito. Então, por isso, passou, não fique demorando muito. Em pontos estratégicos, você vai fazer a luz.
Pode até fazer com esse pincel um movimento circular. Tá? O que eu tô usando é a mistura. Aqui, principalmente, tenta fazer assim, ó, mais arredondado. Não precisa pôr tudo, passou. Bem delicado, gente, sem carregar muito, tá? Essa rosa, ela é até mais trabalhada, né? Ela não é das rosas assim, nossa, super fácil, não, porque ela tem bastante recorte. Ó, dobrinha. Virou, vai virando o pincel, trazendo aqui pro meio. Esse movimento que eu fiz. Agora aqui, pode passar um pouco do diluente. Para quebrar um pouco esse branco, né? Você viu que fica bem clarinho, mais suave. Aqui também tem uma pequena luz. Aqui, ó, aqui rosa, branco. Pincel, aquele 422, que eu falei que ele é fininho, tá aqui, ó. Pega essa misturinha, ou então só branco. Um pouquinho só de água. Agora, os detalhezinhos da ponta aqui, deixa ela mais delicada. Aqui, ó, aqui em cima.
Então, nem tudo você vai sofrer com o pincel grande. Para vocês verem como ferramentas, né? Os pincéis são as ferramentas e faz a diferença. Um contorno é tudo. Agora, chique! Só o cabinho aqui, você pode preencher todo ele com rústico. Puxa aqui para o lado de fora os galhos também. E aí a gente já vai pro acabamento, que não tem segredo, ó. Só preencher. Com esse mesmo pincel já emenda no galho. Pra cá que tem umas folhas. Pode tirar mais os galhos. Cuidado, senão vai ficar grosseiro, pouquinho. Um pouco do areia. Ok. Para colar a letra... Ai, gente, a letra é a última. Deixa eu só fazer uma gracinha aqui. Peraí. Ó. A gente tem stencil, sabe? Plaquinha de acetato, que eu gosto de colocar assim atrás do risco. Então aqui eu vou usar um pincel Pitois. Deixa eu achar um, que eu já usei um monte. Pincel Pitois, a cor que foi a sombra, que é uma mistura do cappuccino com o rústico. E vou fazer como se fosse uma folha de caderno aqui atrás. Ó, coloquei, não mexe mais porque o branco já tá forte ali. Vem aqui, movimento circular. Pode tirar a linha para ficar esse efeito vintage, antigo. Vamos ver aqui um pouquinho. Ai, que tudo! Isso mesmo, bem isso que eu queria. Eu acho que eu só senti falta de umas linhas aqui, ó. Então, volta seu stencil. E vamos fazer aqui também. Então, não vai ter a continuação. Ah, agora sim. Tá? Então, Ana, não tem folha de caderno. Vou dar um exemplo que pode ser um poema. Esse daqui é grande, mas se você tiver um poema, né, de stencil, com uma letra menorzinha, coloca assim como se estivesse saindo atrás da rosa. E agora sim, cadê a minha rendinha? Peraí. Ó, tava pensando de colocar uma rendinha dessa, rendinha de algodão cru. Tá vendo? Pensei, coloca aqui e essa faixinha de pérola que a gente compra em
loja chinês, sabe? Ela já vem com uma colinha, pode passar ela com cola quente ou então a colinha dela mesmo, tá? Eu gosto de passar a cola branca, também ajuda. Mas se eu colocar essa renda mais a letra, tô achando que vai ficar muita coisa. Então eu vou colocar direto a pérola, ó. Destacou, pode vir e colar aqui, porque ela já tem, ó, tá vendo que tá grudando no dedo? Ela já tem a colinha. Mas eu vou passar ali uma cola branca só pra ir reforçando. Passa bem na beiradinha. Aí eu vou ter que vir por partes porque é curto, né? Não é uma faixinha muito grande. Ó, que linda! Então vamos fazer a volta toda. Depois de pronto, toda a volta, coloquei as pérolas. Agora eu tô passando com esse pincel mesmo, a cola branca aqui na nossa madeirinha, no recorte. Se você tem Super Bond, sabe aquela cola instantânea? Super dá certo, cola quente. Então, veja aí o que você tem mais fácil, tá? Que eu estou sem a minha cola instantânea, então vamos na cola branca. Tá vendo esse que vaza aqui, ó? Ela vai secar, vai sumir. Muita calma nessa hora. Um pouquinho mais pra cima. Pronto. Dá uma apertadinha aqui. E olha que chique! Ah, e tem o lugar certinho, ó, se você quiser colocar em algum suporte, prego, ou então tem aquele suporte de mesa que você engancha um no outro para deixar ele em pezinho. Eu pretendo deixar aqui na minha nova estante ele assim em pé, tá? Ai, gente, ficou muito charmosa essa plaquinha. Para você que ama pintar rosa, aqui ela tá toda composta. Você viu que eu fiz pétala por pétala. Agora, se você quiser se especializar ainda mais nas rosas, eu tenho um curso que é um treinamento e o link está aqui na legenda, aqui na descrição desse vídeo. Lá eu ensino desde o risco. Eu vou falando da boca da rosa, a quantidade de pétalas, por onde começa. Geralmente, se você erra, como que você vai consertar? E a base do ensino que eu falo lá são rosas em 3 etapas, que você pode começar com 3 cores, fazendo o degradê. Então não é nada complicado, porque às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você já quer começar no avançado. E lá eu ensino desde o básico. Depois que você aprende o básico, aí tem aulas que são maiores, bule com rosas, ramo de rosas, rosa vermelha, rosa branca, que é a grande dúvida das pessoas. Então faça esse investimento, é baratíssimo, o link tá aqui na descrição, tá bom? Então, olha só o resultado da nossa placa, ficou um charme. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula criativa que dá para você decorar o seu ateliê, tá? E aí, na falta de materiais, você pode ir substituindo, mas não se prenda a essas cores. Use o que você tem. Eu acho que a gente tem que ser mais grato e tentar ao máximo crescer com o que você já tem aí. E depois, conforme você vai evoluindo, você vai investindo em mais materiais também. Beijo, pessoal! Até o próximo vídeo. Logo eu volto aqui.